você tem dúvidas sobre como é que funciona a psicoterapia, quais são as fases, o que se faz numa psicoterapia. Pessoas que me procuram para fazer terapia online me perguntam várias coisas. Primeiramente, a pergunta para quem nunca fez terapia, ou mesmo para quem já fez o processo terapêutico, pergunta para o psicólogo como é o seu trabalho, como é que funciona o seu trabalho, até para entender qual é a abordagem que a pessoa utiliza, qual é a linha de raciocínio. Né? Dentro da psicologia há várias abordagens que podem ajudar a pessoa a trabalhar o seu autoconhecimento, a tratar sobre problemas emocionais, problemas psicológicos também, né, transtornos como ansiedade, depressão, crises, relacionamentos, lutos. Então a psicoterapia ela pode ser um caminho para poder ajudar a pessoa a atravessar. A gente sempre fala que é um momento de travessia de uma crise, da gente saber trabalhar questões que às vezes não conseguimos ver sozinho, ou a gente não consegue expressar e nem entender o que está acontecendo dentro da gente, vendo a vida com uma outra perspectiva, de um outro olhar, né? E a ideia da psicoterapia é a pessoa sair melhor do que chegou na terapia. E hoje eu vou falar um pouquinho assim como é que funciona a psicoterapia, pensando assim na forma como eu trabalho, né? Com base na terapia cognitivo-comportamental, que trabalha questões de pensamentos, de emoções, que trabalha questões de comportamento, análise do comportamento, e também na terapia dos esquemas, a gente avaliar os nossos esquemas disfuncionais, né, da gente também trabalhar forças e virtudes, né, muito da psicologia positiva que traz isso, né, que promove isso, a gente saber quais são as nossas forças que podem nos ajudar a superar os desafios, superar crises e ver as coisas não como um problema impossível de ser resolvido, mas sim como um desafio e como ver a terapia também como um caminho para buscar estratégias saudáveis para saber superar, saber reconhecer resiliência e ver da capacidade do potencial que você tem para trabalhar essas questões. Nossas estratégias saudáveis, funcionais para a gente crescer e evoluir. Então, quando uma pessoa vem e pergunta como é que funciona o meu trabalho, eu falo sobre as etapas da psicoterapia. Então, na primeira etapa, é uma etapa de avaliação, da gente checar qual é a história de vida dessa pessoa, se a pessoa já fez terapia antes, o que ajudou ela, o que ela criou, o que ela desenvolveu de habilidades e o que faltou, e como é que foi a relação terapêutica também com esse profissional, com essa linha que a pessoa buscou uma linha terapêutica. O que essa linha do terapeuta proporcionou para o aprendizado, para o autoconhecimento dessa pessoa. Se ela conseguiu atingir o objetivo terapêutico. Na primeira etapa é feita uma avaliação, então, para entender os sintomas, chegar também a um caminho de entender o que está acontecendo na gente. A gente vai entender, então, a história de vida, quais são os gatilhos que dão ansiedade, tristeza, né? E nessas primeiras consultas, a gente faz algumas, na verdade eu, né, minha forma de atender, eu faço uma avaliação sobre as emoções, sobre autoestima, sobre quais são os esquemas emocionais dessa pessoa. Além disso, só da pessoa começar a contar a sua história, ela já começa a se sentir melhor, já sentir um alívio também. E também a gente constrói um vínculo terapêutico, que a gente chama em terapia. E então, aí na segunda etapa, a gente vai aprender, a gente traz técnicas, a gente traz estratégias para saber lidar com esses pensamentos negativos, ruminantes, pensamentos automáticos, né? Para a gente descobrir quais são as crenças. Então, geralmente é ligado a uma crença disfuncional que a gente aprendeu quando a gente era lá pequenininho, quando a gente era na infância, nas nossas referências de vida. Aí nessa segunda fase, a pessoa já vai começar a se conhecer melhor, né? A dar nome ao que está sentindo. Então, isso é importante porque a gente vai saber enfrentar da maneira certa uma situação com mais inteligência, mais maturidade emocional, né? As coisas vão ficando mais claras. E aí você vai conseguir também lidar com essa tristeza muitas vezes, né? E saber se acolher.
e ter mais confiança, vai fortalecer muito mais a sua autoestima. A vida ela vai passar a ter mais equilíbrio e ver a vida e ver as coisas com mais leveza. A última etapa é um processo assim para a gente pensar um processo de alta, né? Geralmente a terapia ela não dura para sempre e é um processo, muitas vezes dependendo do ritmo, e é uma equipe terapêutica que a gente constrói dentro do setting terapêutico, né? 50% é o terapeuta que vai buscar estar ali ajudando, trazendo técnicas, acolhendo, a gente pensando juntas, né? Que eu sempre falo para minhas pacientes, né? Pensar um caminho que faça sentido para a pessoa, mas também tem um lado dos outros 50% da pessoa, né? Do quanto comprometida ela está com essa mudança, ou pensando assim em trabalhar cognitivamente a aceitação daquilo que ela pode mudar e a aceitação daquilo que ela não pode mudar, né? Do desapegar, trabalhar a sua flexibilidade psicológica, a autoaceitação, né? Processos mentais que podem nos ajudar a ser pessoas melhores com a gente mesmo, para a gente buscar destravar o que está travando a nossa vida. Então, essa última etapa é para pensar assim, o que, que a pessoa aprendeu dentro do processo terapêutico, independente do tempo. Tem gente que leva alguns meses, anos, tem gente que gosta também, resolveu um objetivo terapêutico e surgem outras coisas no meio do caminho que a pessoa quer dar continuidade à terapia, para se autoconhecer, com um processo assim de busca por desenvolvimento pessoal. Então, muitas pacientes, né, resolvem questões e às vezes terminam a terapia, mas voltam em algum outro momento, porque o vínculo terapêutico foi algo tão fortalecedor para essa pessoa que ela confia naquele terapeuta para voltar. Isso acontece também, que é o mais lindo assim para nós terapeutas, assim, de ver que a pessoa já floresceu e que busca também cada vez mais se desenvolver, crescer, e que também reconhece o seu potencial. Então, a pessoa já está fortalecida, já pode seguir mais confiante quando ela percebe que a terapia ela já cumpriu o seu objetivo. Então, é importante assim buscar esse processo assim, de entender o início da avaliação, buscar entender a história, acolher a parte mais da etapa de buscar estratégias para mudança, para autoaceitação, também para saber desenvolver habilidades, para ter mais alta eficácia também para saber lidar. E o processo de alta é mais esse processo de reconhecer tudo que aprendeu, fortalecer e também enxergar tudo que agora ela é capaz de fazer, porque ela já aprendeu todo o processo terapêutico. Então, a terapia serve para isso, assim, para a gente desenvolver habilidades, para a gente desenvolver também a forma de olhar o mundo de uma forma mais leve, mais voltada para os valores da pessoa, mais voltada também para os objetivos, né? De saber desapegar de coisas que fazem a gente sofrer, né? E aquela necessidade de perfeccionismo, saber lidar com essas crenças, desconstruir, né, questões e construir coisas novas e saudáveis para melhorar os nossos relacionamentos. O relacionamento com a gente mesmo, com a nossa autoestima, diminuir autossabotagem, autocrítica, perfeccionismo. Então, a terapia ela proporciona isso. Então, bem como eu falei no início, da gente sair melhor da terapia do que a gente entrou. Então, esse é o objetivo, de entender essas etapas. Então, quando a gente tem problemas difíceis de lidar, questões de mudanças na vida, então é importante a gente procurar ajuda psicológica, não desistir do nosso bem-estar, da nossa felicidade, de buscar coisas que façam sentido para nós. Quando a gente perde esse colorido da vida, quando a gente está ansiosa, quando a gente trava, então é importante a gente buscar um acompanhamento psicológico, que é fundamental, assim como a gente cuida da nossa saúde, quando a gente vai fazer exercício físico, quando a gente cuida da nossa alimentação. Agora, principalmente agora no início do ano, que a gente busca atingir várias metas, ou fazer também uma lista de promessas e de objetivos mesmo, para a gente cumprir num ano que a gente. Então, quando a gente pensa que a gente é capaz de trabalhar a nossa autoeficácia, trabalhar a nossa autoestima,
né, trabalhar questões de, né, como é que tá os nossos relacionamentos, se a gente está sendo feliz com esses relacionamentos, se a gente está conseguindo se relacionar com as pessoas de forma mais equilibrada, assertiva, né, da gente identificar padrões. Então é um processo de autoconhecimento, de cuidado e da gente buscar olhar para a gente com mais carinho, com mais cuidado. Então a psicoterapia ela te proporciona esse momento. Até o primeiro vídeo que eu fiz nesse canal aqui não foi dos melhores, na verdade eu acho que foi até o pior, explicando como é que funcionava uma sessão de psicoterapia. Esse meu desejo de falar sobre psicologia aqui no YouTube veio dessa necessidade da gente promover saúde, né, de eu promover saúde mental aqui na telinha. E desde lá para cá tive muitas interações, tive pacientes também por aqui pelo YouTube e eu me sinto muito grata por ter esse espaço aqui e por você estar aí do outro lado também querendo aprender mais e confiando também nesse conteúdo que eu trago aqui. Então, muito obrigada, agradeço muito e eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se tem interesse em saber como é que é o meu trabalho mais a fundo, aqui eu vou deixar um QR Code com o meu contato, se você deseja também fazer uma sessão de terapia. E também, se gostou do vídeo, eu vou te pedir para curtir o canal aqui, porque isso ajuda muito aqui as pessoas também, ao YouTube, né, entender que esse vídeo é relevante. Além disso, eu vou pedir também, se você conhece alguém que não sabe como é que funciona a terapia e gostaria de fazer terapia, compartilha com alguém que tem esse interesse, mas ainda não deu esse primeiro passo, pessoal. Um abraço, muito obrigada por assistir e se precisar de ajuda, não hesite em buscá-la. Tudo de bom, um abraço e tchau, tchau!